Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, peço a vocês que já deixem seu like, se inscreva e ative o sino das notificações. Galera, estou trazendo para vocês três cortes aqui, o primeiro da ESPN Brasil, também do SBT Esporte Rio e também aqui dos donos da bola do Rio de Janeiro com as últimas notícias do Flamengo. Agora vamos direto aqui para mais uma reação aqui. Que aconteceram e no segundo tempo o Flamengo teve mais volume de jogo. Já vou chamar então direto o Pedro Henrique Torre, que ontem estava no Maracanã, acompanhou o jogo, acompanhou bastidores. Ah não, Pedro, essa imagem não combina com o Rio de Janeiro não. O que está acontecendo aí? Muda esse cenário, por favor. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, abraço também aí para o Fernando, para o Marra, todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. Não combina nem um pouco, né? Mas talvez combine com o estado de espírito do torcedor do Flamengo nesse momento. Um estado bem melancólico, tristonho. E a gente está aqui no Ninho do Urubu, reapresentação agora pela manhã. Os jogadores já vão iniciar já o treinamento aqui no CT rubro-negro, todo gradeado. De diferente mesmo do dia a dia, apenas as grades ali que estão em maior quantidade. O carro de polícia geralmente está sempre por aqui, mas nenhuma movimentação diferente a registrar. Foi um jogo marcado muito pelos protestos da torcida do Flamengo lá no Maracanã, especialmente antes, no intervalo e depois da partida. Durante o jogo, ali depois um pouquinho do gol do Lucas, né? Houve algo no sentido de protesto. Isso aqui nós queremos respeito e comprometimento, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Aí foi marcado mais por essa tônica mesmo. No restante, a torcida até apoiou bastante o time para tentar dar uma força, enfim, um momento difícil que o Flamengo passa. Mas os protestos ficaram mais intensos para momentos que a bola não estava rolando. Então, Landim, Marcos Braz foram alvos de protestos. O São Paulo não foi alvo diretamente de protestos ali, a não ser pela troca aí, alvos de burro, quando ele tirou a Arrascaeta e também o Thiago Maia no intervalo para colocar o Everton Ribeiro e o Gerson. Então ele desfez o quarteto, tirou o Gerson e aí no intervalo ele volta com o quarteto, não voltou com o quarteto que saiu o Arrascaeta, mas volta com o Everton Ribeiro e volta também com o Gerson. Então era um Flamengo bastante ansioso no Maracanã, dava para perceber isso, demorava até a tomada de decisões. O Alan falou um pouquinho sobre isso depois da partida. Dava para ver claramente que era um Flamengo que está sentindo a pressão desse momento. A queda na Libertadores foi tudo muito sensível assim no Maracanã ontem. Então é um ambiente, você pode ver aqui que eu falei melancólico por conta dessa chuva, um clima mais tristonho. É o ambiente do Flamengo nesse momento. Ninguém imaginaria que o Flamengo chegaria, depois daquela grande atuação contra o Grêmio, ninguém imaginaria que o Flamengo chegaria agora nessa quarta-feira por o jogo contra o Grêmio de uma incógnita. É uma grande incógnita o Flamengo nesse momento. Exato, né? Como realmente as coisas mudaram e a gente vai continuar conversando, tá, Pedro? Para entender o que está acontecendo também nos bastidores do Fla. A gente vai para o São Paulo, o Edu Afonso tem acompanha já, nem diariamente, já há anos, né, do ambiente do São Paulo. E é claro que a semana parece ser muito positiva. Claro, tem jogo na quarta-feira, mas com a estreia do Lucas, ou com o primeiro gol do Lucas, com a estreia do Rames, o ambiente parece o melhor possível, Edu. Tudo bem, Bruno? Como é que tá? Bom dia ao Marra, ao Fernando e ao fã de esportes. Não tem dúvida nenhuma que foi uma ótima semana para o São Paulo. Classificação na Copa Sul-Americana, um empate até considerado ruim pelas circunstâncias do jogo contra o Flamengo. Se vence, o São Paulo vai para a 7ª colocação, por enquanto está em 9º, pode perder para o... Não, tô falando que a tela tá mostrando só. O desempenho do... Você apenas leu a tela. O desempenho do São Paulo fora de casa, eu até vou mudar. Não é o desempenho. Os resultados do São Paulo fora de casa são bem diferentes do desempenho do time. E ontem acho que é até compreensível, assim, o fato do time ter entrado em campo até pensando no jogo contra o Corinthians. E assim, daí a arbitragem a gente já vai falar, mas teve o próprio lance ali com o Wellington Rato que garantiria a vitória para o São Paulo, O São Paulo teve oportunidades, mas eu acho também que, assim, o Flamengo melhorou no segundo tempo. Melhorou. Isso não dá para mudar. E o São Paulo, em algum momento, percebeu e não conseguiu também criar situações para minimizar um
um crescimento do Flamengo em campo. O gol, eu sei, o gol foi quase hoje, né? Demorou, tal, pênalti, o jogo já tinha, eu sei. Só que o Flamengo já tinha criado algumas situações. Sim. O futebol do Flamengo melhorou no segundo tempo. Mas independentemente do resultado e da força das equipes e de onde elas estão na tabela, é certo afirmar que o time do São Paulo, neste momento, é mais organizado que o Flamengo? O campo mostra isso. É um time mais consciente. Por quê? Se os dois técnicos chegaram basicamente no mesmo período. Os dois chegaram em abril, o Sampaoli 6 dias antes do Dorival. Por que o São Paulo é mais organizado que o Flamengo? Tem a ver com o ambiente, a capacidade que o Dorival tem de encantar os caras. Os caras correm para ele. Ele fez isso no Flamengo. Como é que inicia ontem o jogo no Maracanã? O time todo do Flamengo indo falar um por um com o Dorival. Abraçando, foram felizes, foram campeões de Libertadores, de Copa do Brasil na última temporada. Então, assim, a gente fala muito sobre tática, que é importante porque é um jogo estratégico, não é um futebol amador, é um futebol profissional, você tem o dia a dia, o treinamento, as ideias, a filosofia, tudo isso é muito importante. Mas a gente está falando de uma relação humana. E dentro da relação humana, o Dorival já mostrou que é mais técnico que o Sampaoli. Por onde ele passou, ele deixou... Deixou saudade. Deixou saudade, deixou sua marca, sua digital, deixou um legado. Os jogadores gostam da forma como ele consegue fazer essa gestão do elenco. E ele também é um técnico competente, né? Ontem até ele... não sei se a gente vai dar essa declaração. Posso estar dando um spoiler aqui, mas eu gostei muito da declaração dele falando sobre o feijão com arroz, né? Falavam muito que ele fazia um feijão com arroz no Flamengo. Mas era um baita de um feijão com arroz, né? Respeitando a característica dos jogadores, organizando o time. Não encheu a barriga? Encheu a barriga, levantou taça. Então. Né? Porque a cobrança no Flamengo é sempre muito grande por conta do investimento alto e por conta da qualidade desse elenco. Então, acho que tem muito a ver com o ambiente. Ele conseguiu fazer isso em pouco tempo no São Paulo. A gente já viu um impacto imediato. O Sampaoli, com mais problema, também é diferente você trabalhar com o elenco do Flamengo. Tem que ser justo. Uma coisa é você chegar no elenco do São Paulo, que agora está recebendo jogadores mais pesados como o Lucas e o Rames. Sim. A outra é você chegar em um elenco multicampeão que está com a barriga cheia. Claro. Esses caras estão motivados? Primeiro tempo mostra que não. O Flamengo, nos últimos jogos, pegando o primeiro tempo contra o São Paulo, o jogo contra o Olímpia, o jogo contra o Cuiabá, do ponto de vista de competitividade, e por conta disso consegue uma recuperação no Maracanã e um empate. Porque aí, né, Pedro, volta aquela questão, as dúvidas que o torcedor rubro-negro tem. É o time que não está motivado e precisa de algo diferente ou é o time que simplesmente, neste momento, não compra mais a ideia do treinador? O que é que você acompanha por aí? Bruno, o Fernando está falando aí de que, como é muito simbólico a questão do Dorival ser abraçado por vários jogadores do Flamengo, eu acho que tem o seu caráter de importância sim, mas é uma situação que acontece até, não é tão rara assim no futebol, alguns jogadores reencontraram o ex-técnico, ouvi isso também algumas vezes com o Rogério Ceni, jogadores do Flamengo reencontrando o treinador, mas o que tem me chamado mais atenção no jogo contra o Olímpia também, é a falta de troca entre os jogadores em ação no campo e o próprio Sampaoli. Ele pede, insiste o time para agrupar ali, compactar no caso, né, como se diz, para avançar e tudo mais, e há pouca troca mesmo, assim, é uma relação que me parece fria mesmo, que a gente tem de informações, que a gente conversa, que é uma relação de fato mais fria e parece que se comprova durante os jogos. Há pouca troca entre o comandante e os comandados durante as partidas, né? Então, acho que isso reflete no ambiente, como diz o próprio Fernando. Isso daí é consequência direta nas atuações da equipe. Você tem que ter, principalmente num ambiente muito pesado, como é o do Flamengo, de cobrança e de jogadores de barriga cheia, muito vitoriosos, você tem que ter uma habilidade para saber lidar com esses atletas. E o Sampaoli já tem um histórico de dificuldade até, de relacionamento. Houve o episódio, se eu não me engano, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, ontem chamou de fora da curva, que foi a agressão ao Pedro. Aquilo ali estremece também. Por mais que está superado e tal, o Sampaoli não teve um contato depois direto com o Pedro, não teve um pedido de desculpas ali. Isso mexe com o ambiente, vai além da tática, da técnica, isso daí movimenta
o dia a dia. Então é uma situação difícil. No momento, o grande sustentáculo do Sampaoli é o presidente Rodolfo Landim, que foi o grande entusiasta da sua contratação para substituir o Vitor Pereira. Então o Flamengo está nesse ponto. E acho que mais à frente a gente vai até falar do Marcos Braz. Ontem conversei com ele na zona mista. Então dá uma certa noção do que vem acontecendo no Flamengo, porque tudo mudou tão rápido daquele Grêmio, daquela grande atuação, e de lá para cá tudo que houve, incluindo a agressão ao Pedro. Como muda, né? Às vezes a gente fala assim, como muda quando existe um sorteio dos confrontos até o jogo. Como as coisas mudam entre um jogo e outro. Sim. Entre um confronto e outro da mesma competição. Ainda mais com outra competição, ou outras duas competições, né? Com jogos entre esses dois confrontos, aconteceram os jogos da Libertadores e do Brasileiro. E com personalidades muito fortes envolvidas, né? Mas eu estou separando aqui dois lances de uma personalidade muito forte. Quem é? No Flamengo. Gabigol. Sabe, Bruno, porque a gente está com o Pedro, com o Fernando Campos aqui, e um nome... Era essa a resposta que o Flamengo tinha que dar depois de uma eliminação vexatória daquela? Essa atuação de ontem contra um time reserva misto de São Paulo? De forma nenhuma. Eu acho que um reflexo de tudo que vem acontecendo com o Flamengo, a gente pode falar sobre os números no Maracanã ontem. Ontem foram 58 mil pagantes, ou seja, 58 mil pessoas que pagaram o ingresso para estarem no Maracanã, mas apenas 51 mil pessoas estiveram presentes no Maracanã, ou seja, tivemos mais pessoas pagando o ingresso do que indo ao estádio. E isso é um reflexo do que esse time transmite para o seu torcedor. É um torcedor que, independente de já ter pagado pelo ingresso, não vai ao estádio, porque ele sabe que vai ver um time apático, vai ver um time passivo, vai ver um time sem nenhum poder de reação, um time sem inspiração, sem confiança. Eu acho que o gol do São Paulo, que sai com o Lucas Moura no primeiro tempo, era um gol que já estava desenhado desde o início do jogo. E eu até coloquei isso lá no meu Instagram. Porque tem um lance, minutos antes do gol, que o Alisson recebe na entrada da área, mas com uma facilidade, uma liberdade, que assim, nem na sua pelada de segunda-feira ou de sexta-feira tem. Quando tem, você vai cobrar quem não marcou. O cara recebe a bola perto do gol e ele tem tempo para pensar, para ajeitar a bola, para ajeitar o corpo, para finalizar. Se ele quisesse dar um drible, ele daria. Mesmo o caso do Lucas. O Lucas, a gente vê que quando ele finaliza, ele está rodeado, ele está cercado de jogadores do Flamengo, mas nenhum deles toma a iniciativa de agredir a bola, de pressionar quem está com a bola. Ou seja, esse time do Flamengo é um time que permite, é muito permissivo ao adversário. Aí, tá aí o gol que você olha falou. Aí, olha quantos jogadores, tem 5 jogadores em volta do Lucas. Parece que ele tem a aquela bola no série meio. do Sandy Júnior, que o Júnior pegava a bola, lembra? Não era da sua época, tinha uma série na Globo com o Sandy Júnior. O Júnior batia escanteio, cabeceava e era gol. Ele pegava na defesa dele, ia driblando até o ataque. Parecia esse lance. Olha isso, olha isso. Ninguém faz olha nada. Isso. Olha isso. Ninguém faz nada, ninguém tira o espaço do Lucas. Então é uma coisa que já vem acontecendo. É bom a gente frisar aqui que, como o Braz disse ali na matéria do Dorileu, mas antes do Olímpia não tinha esse questionamento. Então é porque você não está acompanhando os programas esportivos e principalmente as redes sociais. Porque o Flamengo ficou 21 jogos, perdeu só 1. Mas de todos os que ganhou, eu me arrisco a dizer que 80% foi por conta de qualidade individual dos jogadores. Um lampejo do Arrascaeta, um lampejo do Gabigol, um lampejo do Everton, do Bruno Henrique principalmente, que tem sido o grande nome desse time. Hoje o diferencial do Flamengo não é mais o Arrascaeta. Hoje o diferencial do Flamengo é o Bruno Henrique. Quando o Bruno Henrique está bem, o Flamengo pelo menos consegue competir. E não dá para depender de um jogador só, tendo o elenco mais rico, o elenco mais caro da América do Sul. Então, se, pelo jeito, os dirigentes estão satisfeitos. Pela fala do Braz, não era o que a gente esperava, mas é isso aí, bola para frente. É só isso? Esse é o Flamengo que o torcedor vai ver na quarta-feira contra o Grêmio? E se não abrir o olho, o Renato mudou o discurso. A gente vai voltar pro jogo, só um asterisco aqui. Renato Gaúcho, que no pós-jogo lá, tinha falado que agora não sei o quê, falou de orçamento de novo. Ontem, no pós-jogo contra o Fluminense, que ele venceu o Fluminense, que é o time mais organizado até que o Flamengo, não tem tanto talento. Melhor treinado. Ele falou, não é impossível. Aí, pra quem já viu o Cuiabá meter 3 no Flamengo, podendo meter 5. Pra quem já viu o Red Bull meter 4 no Flamengo, podendo meter 70. Um Grêmio fazer 2-0 no Flamengo. Olímpia, Olímpia, meter 3 lá.
um Grêmio que é um time organizado, o Renato Gaúcho que é um cara calejado, sabe provocar, fazer um 2-0 no Flamengo e levar um jogo para os pênaltis, não é uma coisa impossível. Então o Flamengo que abre o olho, Atirson. Principalmente. Porque se for com essa disposição de ontem... Exatamente. Muito desorganizado, né? Um time que, tudo bem, a escalação a gente até entende, pode querer poupar um ou outro jogador, mas você não vê uma organização do time, você vê o time espaçado, você não vê um time com aquela intensidade de jogo para marcar o adversário, ficar com a posse de bola, tá deixando perder a bola com muita facilidade, correndo muito para trás, como foi esse caso aí. Aí a gente vê assim, um Flamengo que a gente já vem demonstrando, já vem falando, né, Amêndola, já há algum tempo, que faz um bom primeiro tempo, às vezes, ou faz um segundo tempo razoável. Não faz nunca um jogo completo. Qual foi o grande jogo completo que o Flamengo fez esse ano? O Grêmio, só o Grêmio. A gente está falando de 8 meses. Aí você entra lá atrás na preparação, vamos voltar lá atrás, porque você tem um lastro de preparação física na pré-temporada. Na pré-temporada que você tem um lastro para você aguentar o ano todo. Você faz o macrociclo, né? Tem o microciclo e o macrociclo. E o Flamengo não fez essa grande preparação. Aí mudança de treinador, desorganizado, problemas internos entre o próprio grupo, não satisfeito com o novo treinador que chegou, diretoria que não consegue enxergar exatamente como a Amendo acabou de citar. A gente vê um Flamengo hoje totalmente entregue. O Flamengo está entregue hoje. Qual vai ser a postura do Flamengo para o próximo jogo? Está com confiança para você manter essa vantagem? Imagina se o Grêmio chega aqui no Maracanã, faz o gol logo no começo do jogo. A torcida vai botar pressão nos jogadores. Da forma que os jogadores estão correspondendo dentro do jogo, a gente fala assim, qual é o motivo, o que está acontecendo para o time não estar conseguindo render? Jogadores que, a gente sabe que tem muito potencial individualmente, que é o caso do Arrascaeta, está muito abaixo, do Everton Ribeiro, que é um jogador que tem um passe diferenciado. O Gabriel, Aí você tem o Gerson, que, o time tem muita qualidade, mas está muito desorganizado. E essa desorganização está fazendo com que o Flamengo venha pagando. Aí, entra num momento crucial, que são os mata-mata, que é a fase ali de você conseguir diminuir vantagem do Campeonato Brasileiro. O time não está não conseguindo corresponder. Fez um grande jogo contra o Grêmio primeiro. Mas vamos lembrar no Carioca como foi? O Flamengo teve uma grande vantagem. Fez 2-0 contra o Fluminense. E aí no segundo jogo tomou 4. Poderia ter sido mais. Aí você vê na Libertadores, que era um mata-mata, que você sabe que vai afunilando, que vai pegando um time mais de pegada. E aí você não está tentando, o time não está conseguindo corresponder. E aí você está tendo... Aonde que está o grande problema? É treinamento? É a gestão? Quer que eu te diga? Tem várias coisas. Você quer que eu te diga? Eu gostaria. Onde está o grande problema? Fala aí. Aliás, não vou te dizer não. Vou deixar as imagens falarem por si só. Não, na verdade, não é ele falar. Não é a imagem. Mas vocês viram. Vou deixar o que seria a solução falar. Aí eu volto. Vai. Primeiro que pra mim. Ali, e tem um murinho ali. Porque se tivesse uma fila, Dorival, as 51 mil pessoas... Não, 51, né, Bigode? 51 mil pessoas iam pular no teu colo, assim, Dorival, pra te abraçar com o coro. Volta, Dorival. Porque, assim, voltando na minha pergunta, né? O grande problema, hoje a gente tem, né, a diretoria, a gente já botou enquete aqui, jogador, treinador, foi fazer essa M lá atrás e tirar o cara que chegou no São Paulo, que também estava lascado, e tá aí, ó. Tá aí. São Paulo briga na Sul-Americana, São Paulo pode derrubar o Flamengo na Copa do Brasil, se passar pelo Corinthians, ganhou o primeiro jogo. Campeão em cima. Hã? Pode ser campeão em cima do Flamengo. Pode ser campeão em cima do Flamengo. Ó que loucura. O diz, rapaz, Bigode, tem amor aqui ainda. Tem, ficou claro. Eu senti que não acabou ainda, o Atirson. Ainda existe amor em nós, como diria a grande música. Mas o Dorival, hoje vê, eu acho que, mais uma vez, ele foi muito injustiçado. Eu acho que a forma com que a diretoria conduziu a saída dele, repetindo aquilo que eu falei lá atrás, lá no início do ano, se queria demitir por algum motivo específico, beleza, normal, todo mundo tem os seus motivos, as suas avaliações, mas não era o momento para se demitir o Dorival Júnior com um Mundial de Clubes ali na cara do gol, uma Recopa, uma Supercopa, enfim, vários outros campeonatos. Mas uma coisa que me chama bastante atenção é que, por exemplo, a gente aqui, muita gente, e aqui nós também falamos, sobre as constantes mudanças do Sampaoli, que são 30 e tantas escalações diferentes desse Flamengo. Eu nem acho que você mexer no time
seja um grande problema. Eu acho que você precisa dosar essas mexidas. Por exemplo, o Jorge Jesus do Flamengo, ele repetiu aquela escalação especial poucas vezes. O time do Flamengo sempre tinha uma outra mudança na equipe titular. Agora, o próprio Dorival, quando estava no Flamengo, eram times diferentes. Ele jogou nas Copas, o brasileiro de uma forma, exato, com outros jogadores, com outras peças. Só que existe aí um grande porém. Diga. O Jesus conseguiu fazer com que o Flamengo principal ou com o time mexido tivesse uma identidade. O Dorival Júnior conseguiu fazer com que o Flamengo das Copas tivesse quase que a mesma regularidade, aliás, e o Flamengo do Brasileirão mexido tivesse a mesma regularidade que o Flamengo das Copas, que era o time mais forte, e o São Paulo não consegue fazer isso. Essa, para mim, é a grande diferença. O Flamengo não é homogêneo. O Flamengo, quando mexe uma ou duas peças, acabou o time. Com o time principal já está ruim. Então o Dorival, eu acho que ele tem ainda mais mérito, não só por ele ter feito, como ele mesmo disse, ter recuperado o time em um momento crucial, mas por ele ter conseguido fazer com que dois times diferentes do Flamengo jogassem o mesmo futebol. Nunca vou me esquecer do Flamengo e São Paulo no Morumbi, o Flamengo com um time alternativo, o Flamengo passando por cima de São Paulo. Mas a gente sente, cara, Atilson, você jogou bola, a vida inteira e vive no meio do futebol ainda. A gente sente, você também no seu trabalho, quando o clima não tá bom, eu não estou dizendo que tem briga interna ali, que o Braz falou, o Mauro César até trouxe, que o São Paulo é frio. É isso, é uma relação fria. O São Paulo está sempre igual um doidinho lá para baixo, olhando pro chão, para lá e para cá. Não tem uma troca, não tem aquela no meio do jogo, vem aqui e tal. Sei lá, parece que tem alguma coisa errada no reino da Dinamarca, como diz o outro lado da novela. O clima não está legal realmente. Você vê o ambiente próprio, né? E a demonstração disso é da forma que os próprios jogadores vão jogando dentro do próprio jogo. Você vê, às vezes, um time que um não corre pelo outro. Tem algum grande problema aí, sim. Pode ser... A gente já vivenciou grandes clubes, né? E problemas internos. Jogadores que não se falavam, mas corriam dentro de campo. Isso é natural. E a gente não está vendo esse tipo de situação no Flamengo. É uma coisa que o próprio treinador não está conseguindo fazer essa gestão, ou o próprio ele está conseguindo deixar um ambiente pior. Porque assim, o Dorival pegou um time realmente desorganizado quando ele assumiu o Flamengo e fez esse grande trabalho que o Amêndola acabou de citar. Você vê quando ele volta para o Maracanã, jogar contra os próprios jogadores que ele assumiu tem 8 meses atrás, ele ser recebido de uma forma incrível, na própria imprensa, depois da entrevista, todos os jornalistas tirando foto com ele. Então assim... É a gestão, é o ser humano. O jogador ficou tipo assim, tô sem jeito. Foi lá no ouvido dele ali, ó. O vagabundo foi lá, abraçou, beijou, professor, tipo, volta aí. Lembra esse argentino com argentino, vai ser feliz na Argentina. Em relação àquele jogo contra o Grêmio, um Flamengo super avassalador, o que mudou tanto para esse Flamengo? Não tem nem um mês aquela partida. Interessante sua pergunta, Fernando, porque de fato esse jogo contra o Grêmio, no jogo de ida pela Copa do Brasil, foi um jogo modelo, digamos assim. Porque o Flamengo jogou muito bem, foi a melhor partida do Flamengo sob o comando do Sampaoli. E sabe o que mudou? Um soco na cara. E foi isso que aconteceu. Porque assim, o ambiente no Flamengo não é o mesmo, Fernanda Maia. Esquece, o clima está horrível. A verdade é essa. Você percebe, ontem eu tive a oportunidade de assistir o jogo ali da arquibancada, bem próximo mesmo. Você percebe que não existe sintonia entre Sampaoli e os demais jogadores. Não tem essa sintonia, o clima está horrível. Esse soco na cara, de fato, para mim, atrapalhou bastante o ambiente do Flamengo. E assim, vou ser bem sincero, assistindo de perto ontem, eu pude perceber ali que os jogadores não têm a menor vontade. Nem parecia que o Flamengo tinha acabado de ser eliminado na Libertadores, ter passado por um grande vexame lá no Paraguai, diante do Olímpia, e os jogadores demonstrando novamente, sabe, nenhuma vontade. Parecia um jogo de entrega de faixa, parecia que o Flamengo estava comemorando algo, e não estava. Na partida de ontem eu vou salvar 4 jogadores ali, Fabrício Bruno, o Wesley, Bruno Henrique e Luiz Araújo, quando entrou no segundo tempo, entrou com muita vontade. Fora isso, Ayrton Lucas é outro. Alguém precisa chamar o Ayrton Lucas de volta. Depois que foi para a seleção brasileira, não é mais o mesmo. É muito estranha a forma como o Flamengo está jogando. E ontem, novamente, diante de mais de 60 mil pessoas, na minha opinião, mais uma partida super apática. Não podemos esquecer, o Flamengo enfrentou um São Paulo reserva. Até o goleiro era reserva. E se a gente for parar e analisar, o time de São Paulo ajeitadinho. Por quê? Um bom trabalho do técnico Dorival Júnior.
Olha que ironia do destino. Logo o Dorival, que a diretoria deu um pé na bunda por nada para pegar o Vitor Pereira, para você ver como que é o trabalho. E aí vem o erro da diretoria do Flamengo, mas eu não vou ficar sendo repetitivo aqui. Fato é o seguinte, ou esses jogadores tomam vergonha na cara, voltam a honrar a camisa do Flamengo, ou de fato a eliminação na Copa do Brasil é algo bem tangível. A gente está falando de um jogo extremamente perigoso. Uma vitória, um jogo, entre aspas, confortável, mas perigoso, o que você quer dizer? Muito perigoso. Porque, assim, nos primeiros 15 minutos, se o Grêmio abre o placar, eu não vejo esses jogadores aguentando a pressão. Porque, de fato, se a gente for parar e analisar, eles não conseguem jogar sob pressão. O time estava ontem extremamente nervoso. E, repito, sem vontade de ganhar a partida. E, assim, Campeonato Brasileiro, Fernanda, esquece. Não tem. Com essa postura aí, não tem como o Flamengo correr atrás do Botafogo em busca do título do Campeonato Brasileiro. Sobra agora a Copa do Brasil. Se o Flamengo foi eliminado na quarta-feira, e quando eu digo se o Flamengo foi eliminado, é porque, embora tenha um resultado positivo de 2-0, eu ainda acho um resultado extremamente perigoso. E o Grêmio não é um time morto. Muito pelo contrário. Tem que ressaltar o trabalho do Renato Gaúcho à frente da equipe tricolor gaúcha. Ontem virou o Fluminense. Pois é. Então, assim, é um jogo perigoso. E se o Flamengo for eliminado, aí, amigo, não tem como segurar o São Paulo. Pedro, beijo para Pedro Certeza. Lucas Pedrosa, olha só. Eu ia te perguntar como colar esses cacos, mas antes eu quero saber uma coisa. Ontem o Sampaoli estava com a corda, porque já perdendo, final do jogo, no Maracanã, um negócio quente, e aí ele é salvo por um gol de Pedro. Como é o futebol, né? Fernanda, assim, o Gabigol ele saiu até com raiva, assim como o Arrascaeta também saiu com raiva e foi direto nem foi pro banco de reservas, por uma situação que eu acho que está muito claro que ele perdeu o grupo. E o grupo também perdeu o treinador, podemos dizer assim. Inclusive, na entrevista coletiva ontem dele, ele fala que os jogadores têm que se adaptar ao que o técnico pede. Eu até entendo, mas eu não acho que é uma coisa de 880, é uma via de mão dupla. O técnico pede, os jogadores se adaptam. Os jogadores se adaptam também e o técnico se adapta ao jogador. Sim. Então, eu acho que isso no Flamengo ele tem sido muito claro de que ele perdeu o grupo e isso está sendo traduzido dentro de campo. Ontem ele optou por uma formação diferente, ele colocou um 4-3-3, ele tira o Everton Ribeiro e coloca o Vitor Hugo para poder dar uma consistência a mais no meio campo, coloca o Léo Pereira e o Ayrton Lucas justamente do lado esquerdo, onde sofreu bastante contra o Olímpia, mas para mim a maior dificuldade do Flamengo é construindo com bola. Além do sem bola, que já é óbvio que é muito ruim, é construindo com bola. O Flamengo não consegue ter associações que façam os seus jogadores de frente, que são craques, que são decisivos, terem a oportunidade de decidir as partidas. E aí, previsivelmente, o São Paulo conseguiu marcar o Flamengo de forma tranquila. Era o time reserva, mas com vários baitas jogadores. Então eu acho que assim, se fosse o titular, a chance era grande do São Paulo sair com a vitória do Maracanã. E esse pênalti aí, a marcação dele, surge de uma jogada polêmica, né? E a Nadine vai falar pra gente o que aconteceu, porque na verdade o que se falou é que o lance estava impedido, né? Vamos ver o que a Nadine falou em relação a isso. No jogo do Flamengo e São Paulo, o árbitro marcou a penalidade e o São Paulo reclamou muito. O Michel Araújo acabou sendo imprudente também, acaba cometendo a falta no Luiz Araújo, o árbitro bem posicionado marcou a penalidade. Na minha opinião, o pênalti foi bem marcado. A dúvida seria a posição do Luiz Araújo no início da jogada. O VAR traçou as linhas e a posição era legal, portanto o pênalti foi bem marcado. O negócio foi que o povo comentou da linha traçada, né? Não sei se a gente tem essa imagem aí, eu acredito que não, né? Porque não... Daqui a pouco a gente vai falar. Tem um amigo nosso que tá muito chique. Ô Big Boss? Estou só repetindo o que você tá falando. Francês? Hoje eu vou almoçar croissant. Mas pra mim, sabe o que é? Não tô brincando, eu tenho uma sombra. Pergunta pra Caroline, uma sombra maravilhosa que tem o mesmo nome. É verdade. É verdade. É boa a sombra? É muito boa. Então faz sentido. Porque tudo que é francês de maquiagem é muito bom. Então faz sentido. E olha, eu já vi o DVD dele 10 vezes, porque o Peção tá o final de semana inteiro vendo esse homem jogar futebol. Eu adoro o nome francês também. Como é que fala, Veneluí? Veneluí. Não. O nome dele. Pode falar? Claro. Paier. Quer?